Olá, boa tarde. Neste dia que é de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, queremos olhar a cooperação com aquelas comunidades que já foram parte integrante do nosso território português e com as quais muitas organizações de desenvolvimento mantêm programas de cooperação. É o caso da Fundação Fé e Cooperação, cuja diretora está entre nós e com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Existem 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo. Para o secretário de Estado das Comunidades, são eles que mostram a verdadeira dimensão de Portugal. José Cesário é o secretário de Estado das Comunidades e falou com o programa Eclésia. Para este responsável político, grande parte da riqueza do país está fora do seu território. Portugal, fundamentalmente, hoje vale no mundo em termos humanos, não por aqueles que estão cá, mas pelo conjunto de pessoas que estão espalhadas praticamente por todos os países do mundo. Esta presença no mundo é um ativo. É um ativo político, é um ativo cultural, é um ativo que tem de ser avaliado sob todos os prismas e tem de ser, tanto quanto possível, trabalhado numa ótica de aproximação, eu diria de proximidade permanente, entre quem está aqui, os poderes públicos, mas também a esfera privada, portanto, todos que aqui estão e todos os que estão lá. O secretário de Estado das Comunidades identifica uma grande diferença entre a imigração que tínhamos até há apenas 10 anos e aquela que temos hoje. Hoje a imigração é um fenómeno mais urbano. Até há uma decena de anos atrás, mais ou menos, era um fenómeno eminentemente rural, com as características que naturalmente cada uma destas realidades tem. O imigrante proveniente de meios mais rurais, mais predisposto para o sacrifício, para um trabalho às vezes mais intenso, mais duro. O imigrante proveniente de zonas urbanas, menos disponível para este trabalho de sacrifício, também com um nível de formação mais elevado, em regra, sobretudo sob o ponto de vista académico. Para esta nova realidade, muito contribui o novo perfil das empresas com mentalidade global. Olhar para o mercado global significa que o emprego já corresponde exatamente a essas necessidades deste mercado global. É por isso que o indivíduo que hoje entra numa empresa deste tipo, e não estou a falar só das grandes multinacionais, repito, estou a falar de algumas médias empresas também, esse quadro que entra para essa empresa já leva na sua cabeça um itinerário de vida que o vai levar hoje ao Brasil, amanhã aos Estados Unidos, depois da manhã à Suíça, depois a Hong Kong, etc, etc, etc. José Cesário destaca o papel da Igreja Católica, que refere como uma das entidades parceiras da Secretaria de Estado das Comunidades. Eu diria que é das entidades para nós absolutamente fundamentais neste diálogo, nesta relação. Através da obra católica das migrações, diretamente com a obra católica, até há pouco tempo com o Frei Salles, hoje com a doutora Eugénia, nós temos desenvolvido várias ações, várias parcerias, desde o apoio, por exemplo, aos presos portugueses que estão ali no Peru, que são neste momento 68, presos todos integralmente por motivos de tráfico de droga, mas estão numa situação muito delicada, até às questões, por exemplo, do acompanhamento dos casos de pessoas que ficam desempregadas ou situações de exploração em Genebra, com a comunidade católica de Genebra, na área de Lucerna, na Alemanha, em variedíssimos pontos do mundo. Essa relação faz, repito, com a obra católica diretamente e pontualmente com várias missões. O secretário de Estado salienta também aqueles que estão a descobrir Portugal e a perceber que este não é o país atrasado que se divulgou durante muito tempo. José Cesário afirma que muitos se estão a fixar porque perceberam que é um país seguro e com uma realidade económica e cultural muito interessante. Na última semana, a Assembleia da República decidiu que os netos de cidadãos nacionais com o mínimo de laços com Portugal possam vir a adquirir a nacionalidade originária que até hoje lhes era negada. Uma decisão que vai alargar ainda mais essa diáspora portuguesa que hoje comemoramos.
Os nossos emigrantes contam com a proximidade da Igreja. Há muitos anos que a Obra Católica Portuguesa de Migrações trabalha para uma experiência de fé e solidariedade. Eugénia Quaresma é responsável pela Obra Católica Portuguesa das Migrações, a estrutura da CEP que está em ligação com as missões católicas espalhadas pelo mundo. A Obra Católica depende da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, é um serviço, no fundo, da Conferência Episcopal, e isso representa o cuidado da Igreja para com os migrantes, não é? É dado todo o apoio pastoral às comunidades migrantes. Começou para as comunidades de diáspora, para os portugueses que saíam, é aí a sua gênese, e depois voltou-se para outras situações de migrações, como os que chegavam, como os refugiados. 10 de junho é um dia de festa com a identidade nacional a ser comemorada nos diversos continentes. Elas estão ligadas sempre a Portugal. Nós sabemos que há uma expressão muito grande a nível da fé, com Nossa Senhora de Fátima, com as festas do Espírito Santo, dependendo de um ou outro país, e sabemos que também alguns estão ligados a associações. E se calhar são as associações de imigrantes que assinalam com mais força, ou através do rancho folclórico, ou em conjunto com outras forças locais, marcam este dia de uma forma forte. A Obra Católica Portuguesa das Migrações assiste agora ao novo fluxo de imigração que coloca desafios novos às missões católicas nos países de imigração. Continua-se o trabalho com aqueles que já lá estavam, existe uma rede, há aquelas pessoas que são católicas e que procuram as missões católicas. O maior desafio prende-se com aqueles que não procuravam a Igreja e que não procuram. Para alguns destinos, a língua não é problema. Esse era um dos motivos de procura das missões. E, portanto, para esses não procuram por esse motivo. Um outro motivo pelo qual as missões continuam a ser procuradas é por causa da catequese. O querer que os filhos continuem a caminhada em igreja. Bom dia. Bom dia. É bem? Sim. Esta estrutura de apoio aos migrantes funciona como plataforma de contacto com os portugueses nos diversos continentes. Aqui, portanto, recebemos telefonemas, e-mails, recepcionamos pedidos de missionários, telefonamos a saber se há bispos para visitar as comunidades portuguesas, fazemos contactos com outras instituições para encaminhar algum caso social. A Obra Católica Portuguesa das Migrações a encurtar as distâncias que nos separam dos nossos concidadãos espalhados pelo mundo e a trabalhar por uma presença portuguesa de igreja à escala global. Na Feira do Livro de Lisboa, a temática religiosa e cristã tem vindo a reforçar a oferta através de algumas editoras que são já referência neste certame literário. Feira do Livro é sinónimo de diversidade, preços atrativos e leituras para todos os públicos. A temática religiosa e a investigação teológica têm vindo a reforçar uma oferta que é assegurada por algumas editoras assíduas às últimas edições da feira. É o caso da Universidade Católica Editora. O ganho principal é chegar a um público muito mais vasto, na maior parte das vezes surpreender muitos dos visitantes que passam por aqui e que percebem que não editamos só religião, editamos direito, editamos ciências humanas, teologia, como Universidade Católica que somos, e também cativar muitos docentes da nossa universidade a virem à feira, a fazerem aqui as suas sessões de autógrafos e os seus debates, e com isso dinamizar toda a investigação que é feita na universidade. Economia, direito ou ciências humanas são temas fortes, mas também a teologia que se apresenta com o resultado da investigação feita na própria universidade e que resulta na revista Didascália. Mas há outras propostas. Temos aqui um livro também muito interessante, comporta também um conjunto muito abrangente de estudos sobre o tema da fé nos padres da Igreja e nos primórdios da fé cristã, do padre Isidro Lamelas, e outras áreas, ou melhor dizendo, outras obras na área da teologia fundamental, várias obras em outros domínios bíblicos, sei lá, por exemplo, História e Profecia, o mundo judaico do tempo de Jesus, um guia bíblico da Terra Santa, que podemos ali facilmente também ver aqui no nosso expositor. Portanto, são algumas das obras que nos últimos tempos temos publicado.
Importante também uma visita à editora Princípia, cujas propostas procuram ir de encontro à realidade do nosso cotidiano. Nós temos uma novidade recente que não é para quem se está a preparar para férias, mas é para gestores e empresários. Muitos deles vão trabalhar durante as férias da família e que é o Catecismo para Empresários e Gestores e que se centra em temas éticos e desafios éticos que estes empresários e gestores encontram nas suas empresas. Misericórdia, do cardeal Walter Casper. E o que o cardeal Casper faz é ir buscar a relação entre a misericórdia e o amor de Deus, a misericórdia e a justiça, a misericórdia e a reação a estes desafios que nos são colocados todos os dias pela sociedade. Mais à frente, as propostas da Aleteia, que desafia quem passa para colorir o seu pavilhão. Nos livros, o destaque vai para Que Fazes Aí Fechada, de Filipe Davilés. Que são testemunhos de freiras que estão nas diversas congregações e que pela primeira vez, ou das poucas vezes, são-lhes colocadas perguntas muito simples, que normalmente não se questionam a freira. E isso tornou o livro muito, muito interessante. Com as férias à porta, ficam algumas ideias para pôr a leitura em dia. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. A Fundação Fé e Cooperação está a apostar em projetos de defesa e promoção da língua portuguesa como ferramenta de educação. É um esforço que está a ser desenvolvido em países africanos de expressão portuguesa e deles nos pode falar a Susana Réfega, que é a diretora da Fundação Fé e Cooperação. Boa tarde, Susana, obrigado por estar aqui na companhia do programa Eclésia. Neste dia que é de Portugal, em que recordamos também as nossas comunidades imigrantes dispersas pelo mundo, é também a ocasião propícia para lembrar os lugares onde já tivemos na história e onde continuam a estar hoje muitas organizações de desenvolvimento. É o caso da Fundação Fé e Cooperação, que, no caso, com alguns países de expressão portuguesa, países africanos, está a desenvolver alguns programas de reforço também da presença da língua portuguesa. É certo. De facto, nós trabalhamos muito nesta área da educação e a língua é um fator essencial. A língua que nos une a todos os países de língua oficial portuguesa é, antes de mais, uma ponte entre estes povos. Falamos todos a mesma língua, temos este património em comum e depois, a partir daí, podemos desenvolver trabalho conjunto. A língua portuguesa é para nós uma ferramenta essencial, como dizia na sua introdução, para a área da educação. Nós não nos vemos como promotores da língua portuguesa per si, mas sim a língua portuguesa ser uma forma de trabalharmos a educação, porque sem língua a educação também não dá os seus frutos. E é isso que estamos a fazer, sobretudo na Guiné-Bissau, mas também em Moçambique e agora em Angola, menos na área da educação, mas também foi uma área que já trabalhámos no passado com programas das dioceses nestes países. Estamos a falar de educação, da língua portuguesa e também não podemos ignorar que nestes países há uma pressão também muito grande por parte de outros grupos linguísticos, o caso do inglês, interesses comerciais de investidores que também se vão instalando nesses próprios locais e no interesse dos próprios investidores portugueses, dos nossos empresários que eventualmente depois querem estabelecer-se. É importante o português, é importante não deixar morrer esta presença de séculos, não é? Do passado histórico, mas que hoje é determinante também para, como dizia, para a própria promoção e educação destes povos. Sim, de facto, os contextos geográficos são diversos. De facto, em Moçambique sentimos muita pressão do inglês. Exato. Na Guiné-Bissau sentimos mais a pressão do francês pelos países que estão em torno. Exatamente. Mas estes países escolheram o português como língua oficial e, de facto, este vínculo do português ao conhecimento, à educação, é muito importante para estes países, depois também para o mercado de trabalho. Claro que a questão do Brasil também não podemos esquecer que, sendo um país com uma população tão grande, é muito importante. E a língua portuguesa também já faz parte da história destes países e da sua cultura e da sua identidade.
É verdade que a maioria das pessoas que nascem nos países, estou a falar em particular dos países africanos, mas Timor, exatamente a mesma situação, o português não é a língua materna, não é a primeira língua que aprendem em casa, com os pais, com os irmãos, é uma língua que surge mais tarde, até muitas vezes designamos por língua segunda, mas isso é uma riqueza, não é? Costumamos dizer que é raríssimo encontrar um africano que fale só uma língua, quase todos falam 2 ou 3, e o português surge muito com este vínculo, então, à educação, numa primeira fase, depois, mais tarde, a toda a parte do mercado de trabalho, que também é muito importante. E por isso a língua portuguesa é muito importante desde uma tenra idade. E nós, na FEC, estamos a apostar muito no pré-escolar, precisamente, para que as crianças, quando entram no primeiro ano da escola, já tenham noções de português, nomeadamente competências orais, para depois poderem aprender com facilidade. Uma criança que entra para o primeiro ano da escola e vai aprender numa língua que lhe é estrangeira, tem logo à partida um problema, pode ser um problema de aprendizagem, parte já em desvantagem. E agora, nestes últimos anos, nós temos, de facto, olhado para os mais pequeninos, aqueles que têm 4, 5 anos, e promovido a língua portuguesa de uma forma lúdica, não é? Porque nestas idades é dessa forma que funciona. E, por exemplo, hoje mesmo, em Bissau, vamos ter um teatro para as crianças. Estamos a celebrar na Guiné-Bissau o mês da criança, ao longo do mês de junho, e vamos ter vários eventos, o de hoje com o Centro Cultural Português de Bissau, e porque a língua pode chegar de muitas formas. Pode chegar nos livros, pode chegar no teatro, pode chegar através de ouvir histórias e, de facto, ao longo destes anos, a FEC tem trabalhado a língua de inúmeras maneiras. Este trabalho está a ser assegurado de que forma? Tem no terreno elementos ligados à Fundação Fé e Cooperação que vão trabalhando no dia-a-dia com aquelas crianças. Como é que é também a disponibilidade dos manuais escolares e da aprendizagem do português? Que apoios têm para levar por diante este trabalho? O primeiro elemento crucial são, de facto, as pessoas. Quem trabalha na área de educação trabalha com pessoas e para pessoas. Temos uma equipa já grande na Guiné-Bissau que tem portugueses e guineenses. Isso também é uma alegria grande para nós. Cada vez temos mais professores guineenses e, nomeadamente na língua portuguesa, um dos nossos colaboradores é guineense. Por isso, pessoas que trabalham com professores, com diretores, com crianças, e depois os recursos variam consoante também os níveis. A questão dos manuais, estamos a ter progressos na Guiné, não posso dizer que já estão em todas as escolas, em todos os sítios, mas está-se a fazer um esforço nesse sentido. Também no ensino secundário, que é uma nova área, estamos a apostar aí claramente na questão dos manuais para os professores e para os alunos, nomeadamente de língua portuguesa. Por isso, há passos que estão a ser dados e, para não ficar só na Guiné-Bissau, em Moçambique, também estamos precisamente a trabalhar com 2 dioceses, Lixinga e Nampula, ambas no norte de Moçambique, novamente, a educação. E com a educação vem também a questão da língua e trabalhando de muitas formas, nomeadamente através da literatura infantil. É outro ponto de entrada muito interessante, através da promoção de literatura, não só portuguesa, mas também africana. Há excelentes contos em língua portuguesa, de tradição africana, e são tudo formas de irmos divulgando esta língua, que é um património, como dizia no início, muito rico e comum a tantos povos. A Fundação Fé e Cooperação é uma organização de desenvolvimento, mas de alguma forma também se articula com outras instituições. Há organismos públicos que funcionam também para estimular o português nestas zonas. Há aí algum género de proximidade, de projetos que apresentam e depois recebem financiamentos? Nós aqui em Portugal trabalhamos sobretudo com o Instituto Camões, que precisamente tem as 2 vertentes. Tem a vertente da cooperação e a vertente da língua. Nós, como digo, vimos da cooperação e é aí que nos posicionamos, por isso a língua para nós é uma ferramenta e não um fim em si. Não é a nossa missão promover a cultura portuguesa, mas sim promover a educação, promover a saúde, mas estamos a trabalhar muito proximamente com o Instituto Camões, precisamente fazendo estas pontes. E depois nos países com as embaixadas, com os centros culturais. O Centro Cultural Português em Bissau é um espaço onde temos dinamizado muitas atividades, mas também em Luanda. Por isso, unindo esforços com os outros atores públicos e também outras organizações não governamentais e a Igreja, que tem um papel preponderante nesta área, não é? A língua também é a língua que é utilizada muitas vezes
também a língua nacional e as línguas locais, mas muitas vezes também passa pela língua com que rezamos, a língua com que celebramos a nossa liturgia, e por isso há também um trabalho grande com as dioceses na área da educação. A história vai apagando algumas eventuais dificuldades que olhem o português ainda com resquícios de colonialismo, de uma presença que tem o peso de uma história que às vezes não era a mais agradável. Como é que se sentem lá nesta promoção do português, a nível também da educação, num país que é hoje independente, que já foi do Império Colonial Português? Sim. As realidades são diferentes, de facto, consoante os países. Penso que, por exemplo, a situação de Timor é, de facto, uma situação bastante diferente do resto dos países africanos, em que há menos falantes de português, comparando com a maior parte dos países com que estamos a trabalhar em África. Penso que não. A questão da língua, foram os países que tomaram essas decisões, foram os governos desses países que optaram pelo português, e nós não sentimos aí uma fricção ou uma tensão, sobretudo quando temos a capacidade de olhar para a diversidade das línguas como uma riqueza e não como um obstáculo. Ou seja, o crioulo não está contra o português, nem o português contra o crioulo. São línguas que coexistem, são línguas que podem perfeitamente viver lado a lado, e se calhar para manifestar certo tipo de coisas as pessoas vão utilizar o crioulo, noutros contextos vão utilizar o português. A potenciar a riqueza das línguas, penso que é o caminho, mais do que descobrir, identificar dificuldades e obstáculos da coexistência, que é real, não é? Das várias línguas nos países. Muito bem, Susana Réfega, muito obrigado por ter partilhado connosco este trabalho que estão a desenvolver. Estamos neste dia que é de Portugal e das comunidades, em que lembramos a nossa língua, o nosso património português. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Neste dia de Portugal, um olhar para aqueles que também falam a nossa língua e cuja história está marcada pela nossa cultura, comunidades que precisam do nosso auxílio e cooperação. Recordo apenas que mais logo a edição rádio do programa Eclésia passa na Antena 1 pelas 22h45. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.